Graça e paz a todos. Levítico capítulo 20, a partir do versículo 4, fala sobre a punição para o pecado. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, quer dizer, executar quem? Essa pessoa que está entregando o filho a Moloque, e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem. Que homem? Que entregou o filho a Moloque. Contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele, aquele homem que entregou o filho a Moloque, tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. E o que quer dizer isso aqui, meus amados? Que isso serve muito bem também para os dias atuais. O que nós vemos nas igrejas, seja qual denominação for, pessoas pregando o evangelho que não condiz com o que diz essa doutrina. Nós que falamos pela família, pelo casamento até que a morte nos separe, independente de agressão, de adultério, de abandono, por mais que essas coisas sejam dolorosas, algumas coisas até pode haver até um repúdio, pode haver até um divórcio, né? Mas não dá condição para a pessoa se casar novamente com outra pessoa enquanto seu primeiro cônjuge ainda estiver vivo. O papel do cristão é interceder por essa alma que agrediu, que adulterou, que abandonou, porque ela está seguindo o Deus dessa era, que é Satanás. Esse é o papel do cristão. Por isso que na palavra diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem gente que busca pela restauração, mas nem está restaurado primeiramente. Tanto é que quando o cônjuge volta, acontece tudo de novo, porque não esteve preparado nem o cônjuge que foi, nem esse que estava lutando pela restauração da sua família. Então, aquele que não sabe cuidar da sua própria família, como cuidará da igreja de Cristo? Então, nós temos que primeiro aprender a entender que nossa luta não é contra a carne, sim nas regiões celestiais. Aqui, no livro de Levítico, Antigo Testamento, estava dizendo que uma pessoa entregou seu filho a Moloque para ser sacrificado. E as pessoas viram aquilo e estavam aplaudindo, concordando, falando que aquilo era certo. O que nós vemos nas igrejas de hoje? Pessoas dizendo que no caso de abandono, no caso de adultério, em caso de violência, você pode se divorciar, ainda pode casar com outra pessoa, onde isso é mentira. Isso é mentira. E nós vemos quase toda a igreja pregar isso. As pessoas estão fazendo tudo isso, algumas por amor ao dinheiro, outras realmente creem nessa mentira. Tanto é que Deus falou o quê? Tanto o enganado quanto o enganador, a Deus pertence. Por isso que nós não temos que nos ficar preocupados. Nós temos que pregar o evangelho, semear, mas é Deus quem faz crescer. No livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15, diz o seguinte, preste atenção. Mateus 18, versículo 15. Como tratar a ofensa de um irmão? Está falando de irmão em Cristo, não é de um incrédulo, não. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro. Mostre, ó, isso aí é adultério, olha, isso aí é fornicação, entende? Mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Você serviu como quê? Como semeador, como sentinela, como diz no livro de Ezequiel, capítulo 33. Então você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você chama as pessoas lá, ó, vão lá divertir aquele irmão, ele está insistindo no pecado, vamos lá falar com ele. Aí eles vão lá e mesmo assim ele não ouvir. Se ele se recusar a ouvir as testemunhas, a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, como é que nós temos que tratar? Não, Jesus chama, não. Trata-o como pagão ou publicano. Isso. Lembra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5? Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo que tinha uma pessoa lá que se dizia irmão em Cristo na igreja de Corinto, mas ele se deitava com a mulher do pai dele. O que o apóstolo Paulo falou? Jesus ama esse homem? Não.
Expulse esse perverso no meio de vocês para que toda a massa não seja levedada. E o que se prega hoje em dia? A pessoa fica. Você não vai encontrar a igreja perfeita. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, para terminar. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. É a comunhão. O que o apóstolo Paulo falou lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5? Entrega esse homem que estava se deitando com a mulher do pai dele a Satanás. Naturalmente, o que aquele povo tinha que fazer? Olha, como está dizendo aqui em Mateus 18. Você não deve fazer isso, se deitar com a mulher do pai do seu pai. Isso é pecado. Isso aí é uma imoralidade sexual. Olha o que você está fazendo. Então, tinha que advertir esse homem, mostrar o erro, mostrar o pecado. Só que ele não fez isso. A igreja de Corinto não fez isso. Então, entrega esse homem a Satanás. Entrega quem? O mundo jaz no maligno. Entrega esse homem para ser morto, para poder o quê? Entregar ele ao mundo que jaz no maligno, para ver se ele se arrepende e volte à comunhão com os irmãos. Então, meus amados, é isso que eu quero falar para vocês. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ser instruído pelo que diz essa doutrina. Quer estar cheio do Espírito Santo? Não é rodopiar, não é falar aquelas línguas que ninguém sabe se é mandarim, se é árabe, a gente não sabe o que é aquilo. Aquela língua a pessoa que fala aquela língua e se rodopia está cheia do Espírito Santo. Não, está cheia de loucura. Essa é a grande verdade. Tá? Nós temos que estar cheio do Espírito Santo, é ler a Bíblia, é conversar com as pessoas, falar da sã doutrina. Tá? Se tiver alguém que está contrário ao que você entende, expor o seu entendimento. Entende? E ali vocês vão ver quem são irmãos em Cristo e quem não é. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.